As doenças cardiovasculares são, como muitos sabem, uma das principais causas de incapacidade e mesmo de mortalidade em Portugal. Em breve vai acontecer o Congresso Português de Cardiologia e, por isso, o Saúde em Jogo vai antecipadamente saber se há novidades no tratamento cardiovascular. Para já, vamos conhecer a realidade. A doença cardiovascular está indicada como uma das principais causas de saúde que mais provoca a mortalidade no nosso país. Dados nacionais de 2015 dizem que o número de internamentos por insuficiência cardíaca, por exemplo, cresceu 33% em 8 anos. E segundo o Núcleo de Estudos de Risco e Prevenção Cardiovascular, a doença, maioritariamente de natureza aterotrombótica, é responsável por 40.956 anos potenciais de vida perdidos. Também em 2015 morreram 23 mil pessoas devido a problemas do coração, sendo que 16 mil sofreram de um AVC e 7 mil do infarto do miocárdio. Estes são alguns dos resultados a que esta patologia está associada. A mesma deriva de um conjunto de fatores designados fatores de risco. Os principais conhecidos são o sedentarismo, tabagismo, a hipertensão, stress, obesidade, estando também a hereditariedade na lista, embora não possa ser controlada. Deve-se então racionalizar o conhecimento dos tratamentos e implementar os esquemas de prevenção, como o rastreio. Todos os anos morrem 17 milhões de pessoas em todo o mundo vítimas de doenças cardiovasculares. Em Portugal, em 2015, morreram 23 mil pessoas devido a problemas de coração, 16 mil em consequência de AVCs e 7 mil devido a infartos de miocárdio. É sobre esta realidade que vamos conversar hoje no Saúde em Jogo da Bola TV com Pedro Aragão, cardiologista do Hospital de Santa Cruz e do Hospital da Luz. Sr. Professor, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar hoje aqui comigo. Eu fui buscar uns dados e queria que o senhor os comentasse e depois que me fizesse a análise destes dados para as doenças cardiovasculares, se são maus, se não são. Em Portugal temos uma população com 70% de colesterol elevado, 20% dos portugueses são fumadores obesos, 40% da população é hipertensa. A maioria de todo este grupo é ainda por cima sedentária. Somos ou não uma bomba relógio para as doenças cardiovasculares? Nós estamos na média europeia, portanto, temos uma capacidade de nos tratarmos razoavelmente bem. É? O Serviço Nacional de Saúde tem feito um programa muito correto e conseguiu reduzir a mortalidade por causas cardiovasculares para menos de 30%, que era um objetivo que estava determinado para esta data. E foi obtido. A evolução foi boa, portanto. Foi obtido. Segunda questão é a maior parte dos doentes tem no seu clínico geral a capacidade de poder apreender que deve baixar o colesterol, que deve evitar as gorduras, que deve fazer algum exercício físico, que deve controlar a tensão arterial e que deve fazer análises regularmente e avaliar a sua glicémia. Portanto, eu estou convencido que, apesar de tudo, estamos razoavelmente bem preparados para diminuir a mortalidade cardiovascular. Mas quando olhamos para estes números, eles são um pouco assustadores, não é? Embora o professor me diga que eles estão na média europeia e, portanto, se estão na média europeia, tão mal estão os portugueses como estão, se calhar, os espanhóis, os franceses, etc. Mas não são assustadores para vocês? São dados que olham para eles e dizem, olha, afinal não estamos assim tão maus? Podemos dizer isso? Não, é sempre possível melhorar. Mas a doença associa-se a um outro aspecto da vida, que é a idade. Pois. E ao aumentarmos a esperança de vida, vamos encontrar sempre alguns fatores. Claro. E ao não há nada a fazer, não é? E não há nada a fazer. Ao reduzirmos a percentagem de morte por acidentes cardiovasculares, estão a aumentar outras áreas, como por exemplo a área oncológica, e todas nos devem merecer interesse. Eu acho que a área cardiovascular aumentou muito com as unidades coronárias, com a intervenção cardiovascular, com a via verde do AVC e do infarto de miocárdio. São, por isso, áreas em que a Direção-Geral de Saúde e o Ministério fez um trabalho competente e diversificado. Portanto, os portugueses estão de facto bem tratados. É essa a conclusão que podemos chegar, se de facto têm todas as condições. Na área cardiovascular, os portugueses têm acesso ao tratamento. Todos os tratamentos, tal como em qualquer país do mundo, digamos assim.
Todos os tratamentos... se calhar vocês queriam mais, claro. Não é nunca possível garantir. Mas tem acesso ao tratamento, tem acesso às terapêuticas e tem acesso atempada às terapêuticas. Nós já vamos falar das terapêuticas mais à frente de uma forma mais global. Para já, professora, e para ficarmos com um quadro e com um cenário geral sobre o doente, o perfil do doente cardiovascular em Portugal. Se fosse possível traçar um perfil, como é que o professor traçaria o perfil do doente cardiovascular em Portugal? É o português médio. Médio, não é? É o português médio, aquele português que é gordinho, que é bem disposto, que gosta de comer, que se deita com a barriga cheia, que tem um bocadinho da apneia do sono, também, não é? Que a mulher se queixa que ele dorme e faz barulho. Pois. E todos estes fatores são fatores tratáveis e O modificáveis. professor falou muito do homem. O homem é aqui... Porque na doença cardiovascular, em idade mais precoce, o homem vive menos que a mulher. Pois. E, portanto, vai ser mais cedo alvo de necessidade terapêutica. Contudo, a distribuição da terapêutica deve ser feita sem olhar a ser homem ou mulher. E as mulheres são tratadas mais tarde e, por isso, também provavelmente têm acesso a áreas menos invasivas, atendendo à sua faixa etária. Também à faixa etária. Que muitas vezes nós confundimos a distribuição das terapêuticas sem olhar a faixa etária. A faixa etária é muito importante. Se uma pessoa é muito idosa, não vai fazer um tratamento igual a uma pessoa menos idosa. Menos idosa. Portanto, e o número de mulheres está a crescer ou não? Porque nós assistimos, e vocês muitas vezes têm dito isso, cardiologistas e não só, que de facto a mulher fuma mais, bebe mais, também está com peso a mais, portanto, toma a pílula. Temos aqui um fenómeno também que pode ser aqui problemático. O número de mulheres com problemas cardiovasculares está a aumentar ou ainda não se nota isso? Eu acho que é variável e há um conceito de cuidado pelo corpo muito importante. A maior parte das pessoas de meia idade faz ginástica. Antigamente isto era impensável. As pessoas olham ao seu peso. E as mulheres fazem mais. As mulheres são muito cuidadosas e eu acho que o mundo é interessante com homens e mulheres e os cuidados estão bem adaptados. Também adaptados. Professor, relativamente ao vosso congresso, vai haver agora um congresso de cardiologia, congresso nacional, congresso português, penso que é congresso português de cardiologia, não é? Em breve, dentro de 2 meses, salvo erro. Vai haver grandes novidades nesse congresso, esperam-se grandes novidades, grandes apresentações, quer internacionais, quer nacionais, ou é só o pôr o estado da arte em análise? Vai haver a apresentação do que há de mais moderno na cardiologia, mas vai haver 3 coisas básicas. Nós temos de ter noção de onde é que a cardiologia tem impacto epidemiológico, onde é que a cardiologia é importante para os cidadãos. É no infarto de miocárdio, na doença coronária, é nas doenças valvulares, em quando as válvulas começam a durar muito tempo, as pessoas vivem muito, têm capacidade hoje de mudar as suas válvulas e necessidade de mudar as suas válvulas, com implantações hoje já percutâneas, sem cirurgia das válvulas, tem capacidade de prevenir a morte arrítmica, que pode dar morte súbita, que é uma causa importantíssima de morte. À volta de 15% da população vai morrer subitamente. Isso tem um nome esquisito, não é? Fibrilação auricular, é por aí, não é? A morte súbita é por arritmias ventriculares. Nós geralmente dizemos pouco das nossas coisas, estamos a comemorar os 20 anos do tratamento que hoje se faz invasivo para o tratamento da fibrilação auricular, que é o isolamento das veias pulmonares. Se nós estivéssemos lá para casa de explicar o que era, de facto, a fibrilação auricular, como é que podíamos defini-la? A fibrilação auricular é um batimento do coração que deixa de ser regular. Quando nós pomos a mão no pulso, normalmente sentimos, se conseguimos palpar, sentimos um batimento certinho, parece um relógio. Mais rápido, mais devagar. Mas quando ele começa a ficar caótico e completamente irregular, começa o sangue a não fluir rapidamente nas aurículas, a ficar nas aurículas e nos apêndices auriculares e a poder formar coágulos que se libertam, vão para a circulação e atingem os vasos da cabeça. Professor, mas regra geral, as pessoas não dão muita importância a esse fenómeno, pois não. São capazes de dizer, estou com arritmia, ou o meu coração está a bater um bocadinho depois dos 65 anos, todas as pessoas deviam ver uma vez por dia o seu pulso, não para ver a frequência, mas ver se é regular. Se não for regular, devem ir ao médico. O regular tem algum parâmetro entre tantos e tantos? Uma coisa regular
é aquela cujos intervalos entre as batidas têm o mesmo tempo. Ok. Portanto, isto é que é regular. Pois. Depois pode estar a 80, pode estar a 60, pode estar a 90 por minuto. Não é esse o problema. Não é esse o problema. O problema é se o intervalo entre regular. cada batimento é regular. Ok. E esse problema é só português? É um problema português ou é um problema que está a preocupar os cardiologistas em todo o mundo? É um problema mundial, mas devo-lhe salientar que fomos nós, os portugueses, foi no meu hospital, no Hospital Santa Cruz, que há 20 anos fez o primeiro isolamento das veias pulmonares. Este tratamento, neste momento, está a ser feito em centenas, está a ser feito em centenas de hospitais pelo mundo. Nós somos bons, professor. Às vezes não damos valor. Não tem a ver com sermos bons ou não, trabalhamos, sim. somos trabalhadores, somos é organizados, temos capacidades e temos que ter brio, orgulho no que fizemos e vontade de fazer melhor. Ok. Professor, já voltamos até para saber se de facto como é que se trata este problema e como é que se tratam outros problemas ligados à área cardiovascular. Vamos fazer uma pausa na conversa que estamos a ter, super interessante esta conversa, e vamos ouvir agora também o que tem para nos dizer o nutricionista Miguel Godinho, da Fundação Portuguesa Professor Fernando Pádua, que, como sabe, diz-nos sempre para nós fazermos uma alimentação saudável, porque, e diz quem sabe, nós somos o que comemos. Devemos e podemos ingerir leite? Será que o único problema do leite é apenas a lactose ou as proteínas do leite podem também representar risco para a nossa saúde? Hoje vou abordar a temática do leite apenas num dos seus aspectos, a lactose, apresentar os factos e deixar a decisão para si. A lactose não é mais do que um açúcar presente no leite. Esse açúcar pode ser ou não degradado no nosso intestino. Mas porquê é que este açúcar tem que ser degradado no intestino? Para que haja passagem deste composto do intestino para o sangue, ele tem que ser partido de alguma forma. E isto cabe a uma enzima chamada lactase, que pode estar ou não presente no nosso intestino. Naturalmente, a lactase existe em muito pouca quantidade no nosso intestino. Existe mais em bactérias que vivem no mesmo. A intolerância à lactose pode ser diagnosticada por testes sanguíneos. Contudo, a experiência de cada um pode também ser relevante para o diagnóstico. Sempre que alguém se sente mal ao consumir lactose, que tenha vômitos, diarreias ou dores de cabeça, por exemplo, pode ser um sinal claro da intolerância à lactose. Mas não é apenas a lactose que nos faz mal potencialmente no leite. As proteínas do leite também são um fator de alergias. Sendo assim, qual é a diferença entre ter intolerância à lactose ou alergia às proteínas do leite? Bem, as proteínas do leite existem em todos os compostos lácteos, independentemente de terem ou não lactose. Alguém que seja intolerante à lactose pode consumir produtos do supermercado que digam zero lactose. Alguém que seja alérgico às proteínas do leite não poderá consumir qualquer produto lácteo. Então, se as pessoas que têm intolerância à lactose ou as pessoas que têm alergia às proteínas do leite quiserem alternativas viáveis ao leite, o que é que existe disponível no mercado? O leite de amêndoas, o leite de arroz, o leite de soja, a bebida de coco, entre outras. É importante perceber em cada um de nós se a lactose tem um efeito nocivo ou não. Uma vez que seja diagnosticado, devemos procurar alternativas com zero lactose ou alternativas não lácteas. Até para a semana! Comer de forma saudável é essencial para a nossa vida em geral e também, penso eu, posso dizer isto, para o nosso coração. Obrigada, Miguel Godinho. Aqui em estúdio eu volto a conversar com Pedro Aragão, cardiologista, sobre os novos tratamentos para as doenças cardiovasculares. A alimentação é importante, não é, professor? É um fator de risco aqui. O professor disse isso no princípio, que de facto gostamos de comer. O português gosta de comer, gosta de sentar a uma mesa, não é? E é muito bom que o faça. E é bom que o faça em companhia dos seus amigos e da sua Claro. família. É um ato cultural quase, não é? É um ato de grande qualidade Claro. de vida. Nós devemos manter as coisas que são qualidade de vida tem toda e que a razão. atraem tantas pessoas a Portugal neste Claro, momento. claro. E pode-se comer bem comendo coisas que se gosta. Pois. Eu não sou um especialista em nutrição, nem quero disso fazer, Sim. mas é realmente... É muito importante hoje, há muitos novos mestres de cozinha Sim. que têm essa qualidade e essa capacidade, e nos programas de televisão nós vamos hoje vendo, terapêuticas autênticas feitas pela alimentação. É verdade. E muitas vezes as pessoas antigamente diziam uma coisa saudável não dá gosto de comer. E hoje em dia já se começa a ter gosto nas coisas saudáveis, porque são mais coloridas, porque a forma de apresentação também é diferente e há aqui coisas que nós podemos ganhar e que nos podem saber bem, não é? Exatamente. É isso é importante. Professor, vamos falar de tratamentos. Como é que está a cardiologia ao nível dos novos tratamentos em geral? Depois deixamos a fibrilação auricular para mais tarde. Eu acho que aquilo que foi muito importante implementar foi diminuir o infarto do miocárdio e que está a ser importante implementar foi diminuir o AVC.
O infarto de miocárdio está muito bem controlado, porque existem muitas unidades dispersas pelo país, com capacidade de fazer angioplastia direta quando há oclusão do vaso, e, portanto, o doente chega com infarto ao banco ou chega com o INEM e vai diretamente para essas unidades e tem uma capacidade de recuperação muito superior para a vida, sem ter má função ventricular, sem entrar em insuficiência cardíaca, sem ter com controle das arritmias. A outra coisa diferente é para o acidente vascular cerebral. Eu acho que é preciso dinamizar mais, é preciso aumentar o número de centros que fazem a angioplastia dos vasos cerebrais e é necessário utilizar os meios disponíveis, que são muito parecidos entre os dados coronários e os dados da circulação cerebral, e fazer uma cooperação entre os médicos. Não pode haver espaço para limitações quando o objetivo é o mesmo, salvar vidas. Não sei se há, mas não pode haver. Não pode haver. Os clínicos gerais estão, hoje em dia, já conscientes da realidade de tratamentos, de conhecimento dentro das doenças cardiovasculares, ou ainda há aqui algum gap que, de facto, tem de ser trabalhado também? Os médicos portugueses mais novos são excepcionais. Nós temos que os saber aproveitar, temos que os valorizar. O clínico geral, o médico de medicina interna, vão ser as grandes especialidades do futuro. Aquelas que vão condicionar os avanços da sociedade. Os outros são, no fim de contas, pessoas que vão ajudar os médicos do doente, da família, a poder tratar e gerir melhor o comportamento e a evolução do ser humano. Mas quem está na primeira linha e está bem preparado e que vai ficar melhor são, de facto, os médicos de família e são os médicos de medicina interna. São eles que de facto, depois dão a passagem para aquilo que é importante para levar ao cardiologista. Sabem coordenar a constelação de apoios que pode ser útil. Pois, isso é de facto importante. Relativamente à fibrilação auricular, professor, o que é que temos de novidades de tratamento? Há coisas que podemos dizer. Primeiro, que com o tratamento invasivo de fibrilação auricular em casos indicados e atempadamente, não tardiamente, atempadamente, desde que as aurículas não estejam muito dilatadas, porque a evolução da fibrilação auricular leva à dilatação das aurículas, é possível curar 1/3 das fibrilações auriculares. E 1/3 das pessoas tratadas não volta a ter fibrilação auricular. E tratam-se como? Com um cateterismo, portanto, com uma intervenção percutânea, que é feita por pessoas especializadas, são os eletrofisiologistas cardíacos, que é a nossa área. E esse tratamento é um tratamento que deve ser bem divulgado, porque há muitos que podem dele beneficiar e se atrasarem a serem tratados, chegam numa fase em que o tratamento não tem a mesma eficácia. Então, e como é que, em que circunstâncias, quais são os sintomas que de facto devem servir de alerta à população em geral para recorrer a um médico mais especializado nesse sentido? Deve ser possível fazer um eletrocardiograma pelo menos uma vez por ano ou 2 em 2 anos. O eletrocardiograma chega? Sim. À população em geral, na consulta do médico de família, deve-se ter acesso a este meio diagnóstico. Depois deve-se ter a tal vigilância do pulso. E depois, quando se tem sintomas de que o coração bate depressa, por causa não razoável, não correu nem teve nervoso, então deve ir ao médico e deve saber o que é que tem. E diga-me uma coisa, uma pergunta muito básica. O exercício físico aqui pode ter alguma influência ou não de todo? Bom, o exercício físico tem vantagens de 3 tipos. Primeiro, tem vantagens emocionais. Segundo, tem vantagens na redução do risco do coronário, portanto, para doenças cardiopatias isquémicas. E terceiro, quando em excesso, pode ser menos bom. Portanto, tem vantagens quando praticado com conta, peso e medida. Na fibrilação auricular, o excesso de atividade física antecipa a fibrilação auricular. Um maratonista tem fibrilação auricular 10 anos mais cedo. O ciclista de fundo tem 20 anos mais cedo. Então, é bom que as pessoas percebam, tal como nas outras coisas, é possível fazer sem exagerar. Os americanos têm uma medida que era praticar exercício 3 vezes, pelo menos 3 vezes por semana, meia hora de cada vez. Não é preciso fazer mais do que isso. E mais do que isso pode ser prejudicial. Mas isso em todas as idades, professor, ou só a partir de determinada idade? Porque, por exemplo, dizer a uma pessoa com 20 anos ou 30 anos vá para o ginásio e não faça aquelas aulas todas que estão à sua disposição, às vezes é um bocadinho difícil, não é? Uma coisa é certa. O médico não é um juiz, não é um polícia, portanto há um conselho. Sim, mas e dentro do sua conselho opinião, é não exagerar. Não exagerar sempre. Não é necessário não é uma questão de idade. exagerar. E porquê?
porque quem faz algum exercício físico tem menos tendência para ter fibrilação auricular. Mas quem faz muito exercício físico tem muita tendência para ter fibrilação auricular. Pois, isso foi bom, ainda bem que tocámos nesse assunto, que esse assunto é importante. De facto, portanto, nós em Portugal, agora nós temos tudo isso à nossa disposição, quer em Portugal, quer no resto do mundo. Ou não? Ou falta-nos aqui ter alguma coisa dentro dos novos tratamentos que o professor considera que seja muito importante vir e que ainda não tivemos acesso? O Serviço Nacional de Saúde tem duas características fundamentais. É gratuito e é universal. O que é que falta? Tendencialmente gratuito. O que é que falta? O que é que falta? Falta que isso seja verdade e falta que nós tenhamos acesso sempre que necessário, na quantidade necessária e na dimensão e no tempo necessário. Ora bem, e isso em nenhum caso pode ser garantido a toda a gente, mas na área cardiovascular eu devo dizer que é das áreas que eu acho em que é possível ter mais esperança de que esses números sejam cada vez mais eficazes. Temos uma dificuldade acrescida, que é a dificuldade dos anestesistas, que está a dificultar muito na área de intervenções, especialmente nas áreas em que eu trabalho, na área de intervenção e na área da cirurgia cardíaca, e é uma pena porque os profissionais estão aí para produzir mais e estão limitados por fatores que lhes são não lhes dizem respeito, mas que indiretamente lhes dizem respeito porque os impedem. Acaba por prejudicar quer os profissionais, quer a população. Se tivesse que dizer, neste momento, são fatores acessórios mais do que a terapêutica estarem disponíveis. Anestesistas é aquilo que lhe falta neste momento para poder prestar um serviço a 100% bom à população e mais eficaz. Professor, já voltamos, vamos fazer mais uma pausa, momento agora de olhar para o espelho, para ficarmos ainda mais lindas. A estilista Idilza Santos vai certamente ajudar a todas e a todos. Idilza, olá. Bem-vindos ao Ainda Mais Linda. O que vestir para um casamento? Se for de dia até à tarde, temos que optar por menos brilho, um vestido não tão longo, mas um vestido longo ou cocktail sem cauda, um sapato que dê, claro, com a parte de cima do vestido, mas que seja confortável. Vamos ver alguns exemplos para você perceber. Aqui temos um vestido cocktail light, com um corte pencil, com um decote em V, o que faz com que dê uma leveza. Depois temos este vestido. Eu disse que durante o dia poderíamos usar, ou deveríamos usar, cores mais light, mas este aqui enquadra-se muito bem para um vestido de dia, porque é um vestido com um corte elegante. Também podemos usar duas peças, não é necessário só irmos de um vestido ou de vestido. Uma saia e um body. Se o casamento é a partir das 5 para cima, aí pode usar um pouco mais. Pode até usar, por exemplo, o preto com pedras, mas se não for um black tie, pode ser usado com um casamento com uma pochete, por exemplo, dourada para contrastar. Bem, termino com este look, com este vestido. Isto são só algumas ideias, algumas dicas. Se tiverem ou se quiserem saber mais alguma coisa, podem sempre nos ver no Facebook. Espero que tenham gostado e vejo-vos no Ainda Mais Linda. Foi o espaço Ainda Mais Linda com Idilza Santos. Estamos no final do Saúde em Jogo de hoje. Professor, gostei muito de o ter aqui. Foi uma honra ter recebido o professor. Uma questão só sobre o colesterol, que há dias no Facebook houve uma discussão muito grande sobre isto. Os dados, dizia alguém que tinha lido num jornal inglês de cardiologia, não sei se era, se não, que de facto havia um exagero nos índices de colesterol que nos são dados como os índices bons, os 190. Isto é verdade ou não é? Há alguma discussão sobre o assunto? Está a haver alguma discussão sobre o assunto? Mais importante do que o valor em si mesmo são os fatores de risco associados. Eu não devo ser demasiado agressivo se o que vou beneficiar é muito pouco, porque os efeitos secundários dessa medicação existem. Se tenho vários fatores de risco, hipertensão, diabetes, então eu tenho que ser bastante cauteloso e tenho que controlar mais o colesterol. Primeiras grandes medidas, andar a pé, comer razoavelmente bem, proteger-se
Beber QB, não é? Beber em quantidade não exagerada. Uma das coisas importantes a saber é que o álcool é um indutor também de arritmias. E, não é? Portanto, tem que ser controlado. Um copo nas mulheres, 2 nos homens, continua a manter-se a mesma por dia? Ou Não, um copo de vinho? Não sou propriamente o imitador da quantidade, mas devo ter que a principal ação terapêutica é o bom senso. É o bom senso. Muito obrigada, professor. Mais uma vez foi um prazer tê-lo aqui no Saúde em Jogo da Bola TV. Agradeço-lhe também a si que nos acompanhou e já sabe que eu volto para a semana porque é a sua saúde que está em jogo. Até lá. To the beat, y'all. The body rock, y'all. So let's rock, y'all. Non-stop, y'all. To the beat, y'all. The body rock, y'all. So let's rock, y'all.